papo sobre o que houve, qual o histórico de tudo isso e quais são os pontos críticos, o que pode ser feito ainda, tá bom? Se você deixa eu ver quer se oferecer um contraditório que a gente vai falar, pode chegar aqui também. Pirula está entrando. Prontinho. Deixa só Enquanto eu ver isso, aqui. Deixa ele entrar aqui. Já tem 38 pessoas vendo. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se a live de... Deixa eu ver se a... não, né? Mais fácil. Opa! Como vai o pessoal aí do Instagram do Hugo? Tudo certo? Já vamos nos comunicar aqui. Tá dando eco? Vocês estão conseguindo? Eu estou tentando tirar todo o áudio aqui do microfone. Espera só um segundo. Alô? Galera, estamos acertando as coisas aí, tá? Tá certo. Primeira vez que a gente faz isso, mas fica aí, a gente está trocando uma ideia. Bom, enfim, vamos começar a conversa. Tá certo, deixa só eu vou atrás do meu fone. Tá bom, deixa só eu falar aqui com o meu público, então. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Valeu aí para quem está presente. E eu espero que aqui a gente está tentando fazer uma transmissão simultânea aqui, né? Aqui no meu canal e no Instagram do Hugo, né? Então a gente escolheu aí as nossas redes mais fortes, né? Então sou eu no YouTube e ele no Instagram. E a gente vai ver se a gente consegue alcançar o máximo de público possível. Já tem quase 400 pessoas, tem 360 pessoas assistindo, né? Vamos ver se a gente quase começou na hora, teve um atraso de 5 minutos, então você vê que o tema é urgente mesmo, né? Aí, já tem gente xingando aqui embaixo, sem esperar a gente começar a falar o que é que nós pensamos, o que é que nós vamos falar e o que nós vamos discutir. E eu duvido que essas pessoas tenham lido o projeto ou tenham acompanhado a votação. Então, como é que fala? Sossega o facho, como diria minha mãe, né? Enfim, abaixa um pouquinho a bola e espera a gente falar, tá certo? Uma coisa só que eu queria falar para vocês antes, né? É só que eu vou tentar virar o celular mais para frente para a galera do Instagram não achar que eu estou olhando eu não estou olhando para eles. Mas eu queria falar assim, eu e o Hugo, nós pretendemos não nos exaltar, ok? Nós pretendemos não ser, como se fala, passionais e vamos tentar ser o mais analíticos possível das coisas dentro da nossa experiência, né? Da experiência do Hugo na área ambiental, que é muito grande. Para quem não conhece o Hugo, né? Acompanhe ele no Instagram, né? O Hugo é professor do Estadual do Ceará e um grande contribuidor na divulgação do ambientalismo e na divulgação científica, né? Agora você teve que se arriscar até em biomedicina, né? Por causa da Covid, né? Precisou se especializar nisso também. Precisei voltar para a graduação. Mas é bom, né? Eu também tive que dar uma estudadinha para conseguir fazer as coisas. E então, quer dizer, o Hugo é a pessoa mais adequada para falar isso. A gente já colocou. O pessoal está pedindo para você colocar o fone que está dando eco aqui. Então, a gente já conversou em outra live, né? Uma que a gente discutiu um pouco sobre as polêmicas envolvendo as queimadas na Amazônia e no Pantanal, né? Isso daí na metade do ano passado, eu acho, falando sobre o não ministro, né? O anti-ministro, que é o Ricardo Salles. Mas dessa vez a gente vai falar sobre a questão do licenciamento ambiental, que foi o projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, né? Acredito que sem grandes alterações, né, sem grandes vetos, e vai para o Senado, né, e depois volta para a Câmara, caso precise fazer alguma alteração, apesar de que a gente não está achando que vai ter, e depois vai para o veto presidencial, que vocês já imaginam qual vai ser. Então, provavelmente, o presidente vai validar, vai aceitar aí, vai assinar o papel. Bom, então, vamos lá. O que é que... Pirula, afasta a câmera. Me vejam de perto aqui, pô. Eu sou mó bonito.
Quer abaixa, não quer, faz de podcast. Não gostou, faz de podcast. Não, desculpa, é que eu não tenho espaço para afastar a câmera aqui. Eu teria que abrir o OBS para pôr menos um e aí eu vou ter que sumir e abrir de novo o StreamYard. Não, vai dar merda. Então tá. Ô, Peru, bom, vamos lá. Eu vou usar uma tática aqui, já que já temos críticos, e eu gosto demais de ter críticos. Eu vou usar a tática da conquista, vamos dizer assim, né? Vamos começar pelas consonâncias. Vamos começar por onde o projeto pode ser, pelo menos em termos de ideia, né? Ele pode ser um bom projeto. Cara, que nem em televisão, tá? Vou ficar olhando aqui para uma câmera e para outra, vou ficar assim. Mas é o close, assim. Você olha para um lado, olha para um lado, faz os closes. Cara, só uma coisa, Hugo. Você achou o fone de ouvido aí? Não, o pessoal ainda está falando que está dando eco. Eu vou procurar, juro para você. Deixa eu só fazer essa fala introdutória e eu vou lá procurar. Primeira coisa, tá? A ideia do projeto, que é de 2004. Começa por aí, o projeto tem 16 anos. Ele é fazer uma lei geral do licenciamento ambiental, tá? Isso é bom, de fato. Porque o que você tem, óbvio, você tem uma lei federal e várias leis estaduais e para diferentes tipos de empreendimento. Isso cria uma série de variáveis que às vezes não se encaixam, tá? Uma série de variáveis que eram muito difíceis de lidar. Até para a gente que estava lá na outra ponta do processo, nós biólogos que estávamos fazendo estamos, né? Fazendo as análises de impactos ambientais, né? Fazendo levantamento de fauna, e a rima, essas coisas, era difícil para a gente entender. Imagina para o empreendedor, de fato, né? Imagina até para o próprio argumental. Então, a ideia de você fazer uma lei geral é boa, ela é louvável, tá? E, de fato, ela cria este novo substituto, como é, meu Deus? Substitutivo. Isso, substitutivo. Ele cria, de fato, uma série de parâmetros para tornar a punição mais severa para quem comete crimes ambientais. Isso tudo estamos conversados aqui, a gente concorda com isso. Concorda que a lei geral precisava ser criada e concorda que as punições precisam ser mais severas. Porém, eu vou fazer aqui uma breve analogia. Imagina que você é dono de um bar, ok? Você é dono de um bar e o bar está completamente desorganizado. Tem gente brigando na mesa 3, o cara da mesa 4 está escondendo o seu copo, tem uma menina na mesa 5 gritando, seu garçom está desviando dinheiro. É uma bagunça desgramada. E você chega, você chama alguém para resolver. E aí você concorda, meu bar está desorganizado. Todo mundo quer que ele se organize, inclusive o bom cliente, na verdade. Só que esse cara resolve da seguinte forma: todas as mesas ficam alinhadas, ninguém grita, ninguém briga, tudo funciona perfeitamente. O sistema está lindo, o caixa está incrível. Só que a cerveja agora é de graça. Você vai ter que fornecer o seu pratinho de, sei lá, frango a passarinho ou de queijo de graça. É isso. Você fala, não, mas calma aí. Como assim de graça? Você vai destruir o meu bar? Não, mas você queria que eu organizasse, não era isso? Eu organizei. Só que agora você vai ter que dar as coisas tudo de graça. Detalhe, me dá aqui o seu dinheiro também, que isso aqui custou caro. É mais ou menos isso. Sob a proposta de você organizar a lei geral do licenciamento, você derruba o licenciamento. Então, a proposta era louvável, só que ela entra em 16 anos de alterações, até chegar na alteração. E aí, acho que não cabe aqui a gente dar um longo histórico sobre todos os substitutivos. Até porque já estava ruim em 2017, né? Quando teve uma última não, acho que 2019 também teve, né? Mas 2017 já foram feitas uma série de alterações que já na época eu lembro de instituições reclamando e falando coisas, né? É isso. E aí o que nós temos é o último substitutivo do dia 6 de maio de 2021, que foi, sim, colocado ao toque de caixa, em regime de urgência. E a gente vai já falar depois
do que acontece agora com essas votações em regime de urgência. A partir de ontem também teve mudança, tá? Mas o ponto é, o que se discute, o que foi aprovado agora na Câmara e que está sendo votado agora, as emendas, é um substitutivo do dia 6 de maio. Então, sim, embora ele tenha 16 anos de história, não houve tempo para se debater este substitutivo do dia 6 de maio, que é gravíssimo, Pirula, como a gente vai falar aqui. Exato. Bom, então o Hugo vai procurar o fone lá, então agora a gente... Vai lá. Quem aí? Enfim. Bom, então é por isso... O meu áudio não está baixo, não. É que eu mexi no microfone aqui justamente para conseguir deixar ele nos trinques aqui. Bom, sim, para quem não entendeu, tá há 16 anos tramitando isso daí. A lei é de 2004. Tá? Então, ela tá rolando aí, né? E vários anos aconteceram novas propostas, novas emendas e uma série de outras coisas que deram andamento, só que nunca chegou, né, a ser discutido de maneira adequada isso daí, né? Um pouquinho em 2017, nada muito mais. E, no fim das contas, agora, essas medidas que foram colocadas, né, essas emendas em relação à proposta inicial, projeto inicial, não tiveram uma avaliação pública, né? Não foi colocado para debate público, né? E nem colocado para debate, né? Obviamente, das instituições ambientais, etc. Né? A gente... Inclusive, teve uma alteração que limitou profundamente o poder da oposição, por exemplo, de fazer vetos ou de propor mudanças, né? Enfim, isso daí o Hugo também pode falar mais, né? Você estava comentando, né? Que os caras fizeram uma alteração aí que não foi tão... uma alteração que dificultava a oposição de colocar ali algumas oitivas, alguma coisa assim, para alterar o que foi votado. Né? Que não tem nada a ver com esse projeto, na verdade, né? Isso aí é uma outra questão. Que sim, mas acabou impactando. Tudo que foi votado em regime demais, tudo que foi votado em regime de urgência, por exemplo, o presidente da Câmara, no caso hoje, Arthur Lira, ele faz o seguinte: esse PL aqui vai ser votado em regime de urgência. Agora, a oposição pode mais pedir vistas, pedir revisão, solicitar ampliação do debate público. Né? Qualquer projeto em regime de urgência agora vai ficar desse jeito. Isso acaba com a oposição. Isso destrói a oposição. E isso está posto. Tá? Isso aí não tem volta. Isso aí é um processo que a gente vai ter que amargar demais. E isso é literalmente um peadas para... Isso impacta diretamente, está vendo agora. Né? Isso a gente está falando de diferença de horas de um projeto para outro. Este, no caso aqui, né, que a gente está discutindo o 3719, ele é um exemplo disso. Né? Ele foi colocado pelo Arthur Lira num projeto de urgência, num regime de urgência de votação. Lembrando que esse último substitutivo ele é do Nery Geller. Então, a pessoa que apresenta este PL desta forma, com este texto, no dia 6 de maio, ele Nery Geller, que de ambientalista tem um histórico de absolutamente nada. Ele é um deputado da base bolsonarista e da Frente Parlamentar Agropecuária. Então, mais um ponto, né? Para quem acha que pode ser uma boa, é só você entender quem é o cara que chegou para organizar o bar. Né? Definitivamente não é alguém que entende de bar, mas é alguém que entende muito de trigo, entre outras coisas. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de um deputado, um senador, enfim, de algum político alinhado ao governo, a gente tem que lembrar de como o governo tem se comportado desde o começo com relação às políticas ambientais. A proposta do Bolsonaro, e isso não somos nós sendo contra ou a favor do Bolsonaro, isso está posto, isso daí é claro e aberto, que é de não preservação da questão ambiental. Eles argumentam uma série de coisas que a gente, inclusive, vai discutir aqui um pouco nessa live. Eles argumentam uma série de coisas que não condizem com a ação,
né? Eles argumentam, não, a gente tem que combater a poluição. Não, porque os ambientalistas, eles se preocupam com bichinho, com miquinho, sei lá, com minhoquinha, mas eles não se preocupam com a poluição, tem que fazer saneamento, tem que tratar não sei o quê. Vocês vão ver que essa proposta de licenciamento ambiental acaba impactando, né, todas as áreas, né, inclusive dando maior possibilidade para acontecer muita poluição, tá? De uma maneira bem, assim, não estamos dizendo que vai acontecer muita poluição, estamos dizendo que abre margem para isso e dificulta, digamos assim, você ter essa penalidade aí, né? Porque a pessoa não vai infringir em penalidade, tá certo? Então, isso precisa ser colocado, né, de maneira bastante clara. Então, não se trata aqui de, enfim, somos oposição. Não, isso é fato, isso posto, entendeu? As pessoas que defendem o Bolsonaro vão dizer que essa postura dele está certa, entendeu? Então, não somos nós discordando e fazendo aquilo que nós interpretamos. Não, não, não. A gente está falando aquilo que é abertamente colocado, certo? Então, vamos lá. Vamos começar, então, o que houve, né? Quais são os pontos mais graves aqui deste processo, tá? O mais grave é uma lista de 13 situações onde o licenciamento ambiental é completamente dispensado. Essa lista aí, o mais grave de todos, é a dispensa de licença para agricultura e pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte. Hugo, como assim? E nenhuma das ações tem licença? Isso mesmo, não tem licença. O que o cara que faz a atividade pecuária e agrícola extensiva, intensiva e semi-intensiva, intensiva de pequeno porte e semi-intensiva precisa ter? Ela precisa do cadastro ambiental rural, famoso CAR, e uma autodeclaração. Uma declaração. Essa autodeclaração, você pensa, deve ser analisada pelo órgão, né? Não, não é analisada pelo órgão. E a renovação é automática. Então, o que acontece? Você até tem, olha só o que eu vou falar agora, o mais importante, tudo bem? A justificativa de que o PL é bom, porque ele supostamente agrava as penas para quem comete crime, de nada serve. Se eu tenho um instrumento para apontar o crime feito e apontar as medidas mitigatórias. Porque eu perco o instrumento, que é o licenciamento. Entender mais ou menos o processo? Porque, e não é só isso não, existem mais 12 situações onde há dispensa de licenciamento. Atividade de caráter militar prevista no emprego e na preparação das Forças Armadas. Tá? Você tem obras de energia elétrica. Hugo, só uma interrupçãozinha aí. Eu pensei numa analogia boa, né? Claro. É mais ou menos o seguinte, como se, beleza, o homicídio é proibido e nós temos penas severíssimas para o homicídio. Vamos até aumentar a pena para o homicídio. Ao invés de 10 anos de prisão, vão ser 150, sei lá. Contudo, se você matar uma pessoa na sua propriedade, no meio da rua, no meio da roça, nada disso é homicídio. É basicamente isso que está dizendo na lei, tá? Se vocês não estão acreditando na gente, eu vou deixar no link aqui embaixo, inclusive eu vou até adicionar agora isso aqui no link da descrição. Eu deveria ter colocado isso antes, tá? Mas que é o PL, né? Aqui, que é o texto da PL já modificado, artigo 9, tá certo? As seguintes atividades e empreendimentos não são sujeitos a licenciamento ambiental quando atendido o previsto neste artigo. O que é o previsto no artigo? Cultivo de espécies de interesse agrícola, temporárias, semiperenes ou perenes. Isso já contava, inclusive, da PL lá de 2017, uma coisa assim. Isso daí não foi invenção agora, né? O que foi uma coisa que foi acrescentada foi pecuária extensiva e semi-intensiva. Essa não tinha. E pecuária intensiva de pequeno porte já tinha também. A pecuária intensiva já tinha. Então, antes eles digamos assim, abarcavam apenas a pecuária intensiva, agora eles aumentaram para qualquer pecuária, sendo bem honesto, né? E pesquisas de natureza agropecuária que não implique em risco biológico, né? É isso.
Depois... e se isso. aplica às propriedades rurais, propriedades e posses rurais, desde que regulares ou em regularização. Guardem bem isso, porque vocês vão ver que essa questão de irregularização vai ser muito importante num outro ponto que a gente vai abordar também. Mas vamos lá, agora, Hugo, vai falando das outras exceções aí que não precisam de licenciamento. O PL da grilagem, né? Então, é uma coisa que está ligada à outra. E aí, quando a gente fala das outras 12, né, algumas são, de fato, ok, outras podem não ser, porque isso é o que são nem as entrelinhas, né? É a falta de linhas e entrelinhas que permite uma situação grave. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Sistemas de água e tratamento de esgoto, ok? Dispensa de licenciamento ambiental para os sistemas de água e tratamento de esgoto. Aí você fala assim, bom, o Brasil é um país com índice de saneamento que precisa melhorar demais, né? E, de fato, a toque urgente. Você pensa que um sistema de água e tratamento de esgoto dentro de um caráter declaratório pode ser interessante, uma vez que se trata de ou um estatal ou uma concessionária pública, só que ali há uma dispensa no direito de uso dos recursos para o livramento de efluente, ou seja, uma concessionária, que diga-se de passagem, as concessionárias de água e esgoto, um paradoxo brasileiro maravilhoso, são uma das maiores responsáveis pela poluição hídrica que acontece nos ambientes urbanos hoje no Brasil. E aí você dispensa como o processo de licenciamento ambiental para essas concessionárias. Então, você fala, Hugo, é surreal. É surreal. É isso aí mesmo. É basicamente a lógica da poluição do Tietê, né? Ou seja, você fornece o saneamento básico das pessoas e, essencialmente, você despeja no rio, despeja no emissário do mar lá longe e eventualmente, você até pode ter o tratamento, só que também não há o devido tratamento dos despejos desse tratamento. Então, quer dizer, acaba... e esses daí não tem também nenhum tipo de licenciamento ambiental. E você ainda tem, Peru, essa aqui também é muito perigosa. Obras e intervenções emergenciais. Perdão, essa aqui é bacana, mas a legislação já abarcava, mas de uma forma muito difusa. Está aqui um exemplo onde você tem ao meu ver, na minha opinião, algo positivo, que é obras e intervenções emergenciais de resposta a colapso de infraestrutura, acidentes e desastres, né? Então, que você tem uma lei geral que consegue condicionar isso. Quando você olha e fala, faz sentido, né? Você está num processo de desastre e aí você precisa recuperar uma estrutura e precisa agir rapidamente para isso. Faz sentido. Isso abre brecha? Possivelmente. Isso pode abrir brecha. O cara tem um DIC, por exemplo, na justificativa de melhorar a infraestrutura, ele faz, por exemplo, uma ampliação desse DIC que impacta diretamente a floresta ali anexada, ali adjacente, né? É possível? Mas, em termos de lei, a palavra aqui parece ser bom. Mas olha só, nós temos depois o melhoramento de instalações pré-existentes, incluindo dragagem de manutenção. Então, o que é isso? Você tem uma estrada, por exemplo, você precisa melhorar a estrada. Você vai ter dispensa de licenciamento ambiental nesse caso. O que é esse melhoramento? Entende? Esse melhoramento envolve duplicação? O que seja duplicação? Duplicação, às vezes, é uma palavra muito... Envolve ampliação dessa malha viária? Envolve o alargamento dessa malha viária? Se envolver, o impacto ambiental direto é muito sério. A gente está falando de... E aí tem um ponto muito importante aqui, muito importante nessa aula, não contempla, que é quando você coloca esses empreendimentos dentro de um caráter de autodoação, você tira do impacto direto desses empreendimentos. E os impactos indiretos podem ser muito graves. Eu vou dar um exemplo de estradas, tá? Quando você pensa numa estrada, você pensa, bom, é um fiozinho, né? É um corte feito ali na mata, né?
É uma veia. Só que essa veia, na verdade, ela se torna automaticamente uma artéria de desmatamento. Porque toda estrada que você abre, seja lá para o que for, tá? Seja lá para o que for. Toda estrada que você abre dentro de áreas protegidas, de áreas de mata de uma forma geral, você automaticamente transforma essa estrada num monte de ramificações. Então, o desmatamento, a partir do momento que você abre uma estrada, ele cresce avassaladoramente. E aumenta também o acesso humano a essas regiões. A caça também dispara. Tá? Mas só que mais grave do que a caça é a perda direta de hábitat, que acontece a partir dessa estrada. Esses efeitos indiretos vão ser contemplados a partir dessa mudança. Eu olho essas brechas nesse sentido quando eu vejo a dispensa para a melhoramento de instalações pré-existentes. Eu vejo uma brecha aqui muito, muito séria nesse sentido, né? Hugo, eu vou tentar dar uma melhorada aqui. Melhorada não, eu vou tentar dar uma transmitida na tela e para ver se eu consigo mostrar o exemplo de Rondônia, que para mim é muito ilustrativo, que é como que o desmatamento foi em volta das estradas em Rondônia, né? Então você consegue enxergar direitinho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô procurando só uma figura mais ilustrativa, porque tem até animação disso daqui. Mas ó isso aqui. Isso aqui é muito evidente, tá? Rondônia hoje é um dos estados que mais desmataram, né? Mais tiveram perda de partes florestadas, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou compartilhar com vocês essa tela aqui. Vocês conseguem ver que em cima tem 1975. O que está desmatado em 1975? Está desmatado uma linha aqui, ó. Uma linhazinha que vocês conseguem ver, né? Essa linhazinha, eu vou mudar agora aqui para o mapa, né? Ó, aqui a gente consegue ver o estado de Rondônia, que é justamente essa linha aqui, que é a BR-364, se não me engano. Tá aqui, ó, a 364 que corta, tá mostrando, né? Tá mostrando. Ó, a BR-364 que corta tudo aqui, ó, todo esse pedaço, e ela vai terminar lá em... Cadê Porto Velho aqui, Cássio? Vai terminar... 364, ela termina no Acre e Rio Branco. Ah, tá, termina em Rio Branco, tá certo. Tá, então eu tô procurando... tá aqui, né? Aqui é Porto Velho, né? Aqui é Porto Velho. Isso, ó. Bolsonaro a ponte sobre o Rio Madeira. Inclusive, durante 4 anos da minha vida, eu desembarcava no que antes era a balsa, né? E hoje é uma ponte que liga Rondônia do Rio Branco, a BR-364. Uma área onde está o Parque Nacional do Mapinguari, uma área incrível que está sendo impactada por isso aí. Vocês estão vendo lá no YouTube do Pirula, vocês conseguem ver esse mapa. Mas o mais importante da gente falar é que isso, os acessos, eles conseguem aumentar. Olha aqui como ramifica, como vai ramificando. Num nível muito, muito exponencial, perdão. Deixa eu ver se aqui tinha uma animaçãozinha que eu tinha visto já. Não, aqui ainda não tem, mas você consegue ver direitinho. Ó, aqui, ó. Isso aqui, essa daqui é bem evidente. Tá vendo, ó? A estrada passando ali no meio, a estrada passando ali. Deixa eu dar um zoom maior. A estrada passando ali no meio. Olha os fios de desmatamento abrindo nas laterais da estrada. Entendeu? Aí quando você pega o mapa, você vê que ele é uma derivação daquilo. E hoje, olha o que a gente tem de floresta em Rondônia. Só os parques estaduais e federais. Ó. Hoje, né, Rondônia está... hoje, Rondônia está um mato... Ó, tá vendo? Toda essa parte roxa aqui, toda essa parte roxa é desmatada. Toda essa parte roxa aqui, ou seja, dá mais da metade de toda a área do estado. Eu tenho, inclusive, um vídeo falando especificamente sobre a história de Rondônia, quando estava tendo as queimadas lá, que ficou fumaçado em Rondônia por semanas,
e que foi particular porque depois essa fumaça chegou aqui, né? Então, que foi no ano retrasado. Mas, Pirula, é isso, assim, a gente precisa sempre separar o que são os potenciais, né? Dos absurdos reais dessa PL. Em termos de estrada, eu considero como potencial, porque estou vendo uma brecha. Para mim, o mais grave de tudo é a dispensa de licença para as obras para os empreendimentos agropecuários extensivos, semi-intensivo e intensivo de pequeno porte, tá? Então, basicamente, você só coloca o intensivo de grande porte dentro desse sistema. Agora, tem uma coisa que é para deixar todo mundo mais puto ainda. O que acontece? É muito comum, quando você... Já era assim, tá? Obviamente, quanto menor for a propriedade, menor vai ser o rigor da legislação em si. Só que aí, o que acontece? Fragmentação de propriedade. Entendeu? O cara sai fragmentando a propriedade dele, claro que não consegue fazer isso com todas, né? Óbvio. Né? Mas assim, o que acontece, o cara tem a propriedade ali de médio para grande porte, ele sai fragmentando a propriedade dele, abrindo vários CNPJs. Então, o que é uma pecuária intensiva de grande porte, vira várias pecuárias intensivas de pequeno porte ou várias pecuárias intensivas. Entendeu? Este é o problema. É o que eu falo. Além de ser um absurdo por si só, ela abre um alçapão no fundo do poço para aumentar esse absurdo. Por quê? Aí entra o ponto interessante. Porque nós não temos, nunca tivemos, e agora só pior, poder de fiscalização que consiga identificar esses crimes. Então, olha o cenário. Exato, porque, por exemplo, o satélite, ele pega as áreas de desmatamento, mas nesse caso, né, o cara não estaria infringindo a lei. Então, isso, mesmo que o satélite verificasse, não teria o que fazer nesse sentido, né? E é muito sacanagem. Você ia falar, não, são várias pequenas propriedades ali usando, só que na verdade não são pequenas propriedades, é uma propriedadona de um cara só. Você tem o PL é grave nesse sentido, porque assim, você tem uma justificativa do caos que era. Conserta-se o caos passando a boiada e supostamente aumenta as penas para quem comete crime, já contando, veja, com uma possibilidade ou com uma falta de estrutura que o Brasil tem para fiscalizar esses crimes e piorando isso, porque tira os instrumentos para que esses crimes sejam identificados, que é o processo de licenciamento ambiental. Então, a gente está falando, de fato, de um desmonte dessas 13 categorias de dispensa. Nós temos uma gravíssima, que é essa dos fins agropecuários, mais uma vez, extensivo, semi-intensivo e intensivo de pequeno porte, e várias aqui que abrem brechas perigosas. A gente está falando ainda completar, tá? Você tem a dispensa de licenciamento ambiental para obras de energia elétrica de até 69 kV de instalação. Que isso, tá? São linhas de transmissão. Você fala, linha de transmissão tem impacto demais, galera. Eu trabalhei em vários. Por quê? Você não coloca uma torre no meio do mato entre as árvores, não. Você abre ali um espaço grande, é maior que uma estrada, ou do tamanho de uma estrada, tá? No meio do mata. Quando você abre esse espaço, você tem efeito de borda ali, que você precisa entender, barreiras geográficas que você cria para espécies animais, você cria acesso. Você cria acesso. Várias vicinais irregulares são feitas a partir de linhas de transmissão que vocês não têm noção, gente. Porque você cria isso, acesso gigante da mata, e que ninguém está vendo. Então você entra lá com o seu tratorzinho, você entra lá com o seu correntão, você entra lá com qualquer coisa que você quiser, basicamente. E ainda puxa um gato. Coisa que você quiser. E ainda puxa um gato, se você quiser. Puxa um gato. Não, mas e o pior é o seguinte, né, Hugo? Eu sei que aí muitas pessoas vão falar. Você não está em nenhum momento falando sobre, dizendo que nós não devemos passar
corrente elétrica, né? Fios elétricos para, por exemplo, trazer eletricidade para pequenos vilarejos ou coisas assim. A gente não está falando disso, a gente está falando da ausência da dispensa de licenciamento ambiental que não vai avaliar os impactos ambientais de, por exemplo, passar em uma região e não em outra, de eventualmente dar uma volta maior. Ah, mas vai gastar mais dinheiro. Sinto muito, essas coisas são necessárias, entendeu? Se você tem fazendo uma reforma na sua casa e o engenheiro fala, você não pode quebrar essa parede, porque tem uma viga de sustentação, se você quebrar essa viga, cai o teto, você não tem que discutir com o engenheiro, você tem que não quebrar aquela viga, entendeu? Acabou. Então, quer dizer, com a análise de impacto ambiental, com um licenciamento, você consegue ver se, por um acaso, você tem que desviar aquela linha de transmissão, por exemplo. Então, não se trata de impedir o acesso das pessoas, não se trata de impedir que elas tenham eletricidade. Se trata da gente ter uma avaliação para tentar ter o mínimo de impacto possível e uma mitigação desses impactos que vão ser, digamos assim, impossíveis, né? Que são... digamos assim, que vão acontecer de qualquer jeito, né? E só para a gente tomar cuidado também, quando a gente fala de linha de transmissão, a gente está falando de luz para todos, ou não, a gente está falando de grandes linhas de transmissão, que são ligadas a grandes fontes, né, de energia, sobretudo as hidrelétricas. Nós hoje, a bacia vou falar só da bacia do Alto Paraguai, tá? Não vou nem falar da Amazônia, só a bacia do Paraguai, região Pantaneira, por ali, a gente tem 130 projetos de PCHs, tá? De pequenas usinas hidrelétricas, né? Vamos dizer, 130. Olha o que aconteceu no Pantanal ano passado. Infelizmente, venho aqui trazer uma previsão horrorosa que vai acontecer. Talvez não seja tão grave, porque choveu bastante em janeiro, mas os rios, o Rio Paraguai, e os rios que estão ali na Bacia Pantaneira estão secos, do mesmo nível que estava no ano passado. Então, inclusive, eu estou indo para o Pantanal, vem com o Laurence Suaba, a gente vai documentar o treinamento que os brigadistas do Alto Pantanal passaram um ano sendo treinados para isso. A gente vai comentar esse processo agora e espero que não na mesma gravidade, espero que até condições mais seguras para mim, para o Laurence, porque no ano passado a gente correu bastante risco mesmo. Agora a gente vai participar desse treinamento também, mas na Amazônia nós temos na ordem centenas de projetos. Só de isso em 2012, Pirula, eram 80 projetos, né? Então, assim, a gente está falando de um processo em que, sim, isso aí, PCHs, hidrelétricas, entra no licenciamento, tá, pessoal? Isso aí não foi derrubado, tá? Mas as linhas de transmissão, elas até 69 kV, ok? Fique claro também, né? As linhas de transmissão, elas estão hoje ameaçadas, elas hoje estão dispensadas do processo de licenciamento, até 69 kV. Né? E como eu falei aqui, gente, não é papo romântico. Eu falei isso na primeira vez com o Pirula. Sim, todas as vezes que me chamam para falar da questão ambiental, eu sempre gosto de começar falando o seguinte: eu vou mostrar a importância desse processo para vocês do início ao final. Vocês não vão ouvir nenhum saindo da minha boca e eu vou falar de dinheiro. Eu sempre faço isso. As minhas palestras começam e terminam dessa forma. Vou falar só de dinheiro, tá? Porque é o que dói mesmo no bolso e a gente precisa falar de economia na hora de falar de questões ambientais, porque uma coisa não está dicotomizada com a outra, não está versalizada com a outra. Pelo contrário, elas estão unidas, elas são concomitantes, precisam andar paralelas. A economia precisa crescer a partir de um ponto central que se chama questão ambiental. E não é porque é belo e elegante somente, porque sim, é belo e elegante, e aí a gente pode filosofar tudo isso, mas principalmente porque é a única forma que temos de ser sustentavelmente financiados a longo prazo. A médio e longo prazo, digo mais, a curto também, né? Eu acho que a pandemia de coronavírus está aí para a gente mostrar que a curto prazo a gente também se lasca. Então, todo esse processo crítico, essa análise crítica, tá? Está desconectada, pelo menos aqui da minha parte, da parte do Pirula também, do romântico choro por árvores derrubadas. Veja, não desmereço, porque há quem chore por árvores derrubadas e animais mortos.
Mas a gente está falando de algo grave sob o ponto de vista muito maior. Além disso, que é importante, a questão da manutenção da nossa economia, a manutenção, inclusive, de várias coisas acima disso, por exemplo, como a manutenção do mundo. Então, o que está acontecendo em termos dessa aprovação de PL, desse substitutivo do dia 6 de maio, aprovado sim a toque de caixa, é muito grave, sim. E o pior é isso, né? A gente ainda pode discutir isso daí mais pro final da live, que é em relação a como isso foi votado. Porque eu e o Hugo, a gente estava conversando desde ontem, no final da tarde, sobre a gente fazer uma live explicando isso daí, porque estava na iminência de ser votado. Falaram que ia ser votado hoje à tarde. Tanto que a gente falou, putz, vamos deixar a live para amanhã, tá muito em cima da hora, a gente pode se preparar melhor, dar uma lida nos projetos e tal, e depois falar. Madrugada, o Hugo me mandou mensagem 1h falando, votaram essa merda. Que tipo de projeto é votado de madrugada? Vocês sabem muito bem os tipos de projetos que são votados na madrugada. São aqueles que a possibilidade das pessoas verem ou prestarem atenção é menor. Né? No caso, como nós temos interesse na área e, enfim, está dentro da nossa área, inclusive, isso daí acaba deixando a gente mais antenado nesse tipo de votação. Está tendo a CPI das fake news, né? A CPI das fake news, não, a CPI da Covid. Está tendo uma série de coisas acontecendo e isso foi o passar boiada, né, do Salles. Né? Ninguém está vendo. Então vamos passar boiada. E isso eventualmente vai impactar mais até o Brasil a longo prazo do que a Covid, porque a Covid é uma tragédia atual, né, uma tragédia muito horrível, mas que a gente espera até o ano que vem, todo mundo vacinado, né, a Covid vai se diluir ali como doença, e aí isso vai ser uma etapa que nós vamos passar com ou sem presidente, ou com ou sem incompetências e tal. Agora, a questão do licenciamento ambiental é para uma destruição total nos próximos 10 anos, a ponto da possível irreversibilidade. Né? Apesar de que a extinção já é irreversível, a gente está falando da extinção de centenas, né, de espécies, tá? Milhares, eu vou tentar, eu não vou nem ser hiperbólico aqui com medo de errar, mas milhares talvez, mas vamos falar de centenas de espécies. E a longo prazo, algo muito pior do que as extinções. Né? A gente está falando aí de uma questão de irreversibilidade, como, por exemplo, isso que o Hugo está falando dos rios do Pantanal. E também de uma série, né? Imagina, você colocar hidrelétrica no Tapajós, né? Tinha aquelas propostas lá, desde a época do Lula, lá, de fazer... Quantas usinas no Tapajós? Eram 3? Não me lembro agora. Mas eram muitas também. Então, quer dizer... No Rio Tapajós, você fala, né? Eram 3. Isso, no Rio Tapajós, isso. É que tem uma usina chamada Tapajós, exato. Ah, tá. Não. Tô falando no Rio Tapajós. E aí, o que acontece? Não tem como um rio sobreviver com, sei lá, 90 pequenas hidrelétricas por ali, né? O Pirula, e parafraseando Felipe Raime, é o famoso calma que piora, né? Tem coisas aqui também nesse PL aqui que são muito... Um aqui que é absurdo é o seguinte. Ele deixa de exigir para esses empreendimentos já citados análise de impactos sobre terras indígenas e quilombolas não demarcadas. Não demarcadas. Isso, como ao ver de vários juristas da área ambiental, do direito ambiental, fere o artigo 231 da Constituição. Né? Porque não é o fato de que a área está ou não demarcada, né, a chancela da característica tradicional daquela população. Não é a área demarcada que fornece uma carteira, né, oficial, vamos dizer assim, uma chancela oficial de que aquilo é um território indígena ou quilombola. Né? Esse é um processo dessa chancelaria. Então, quando você tem a dispensa da análise de impacto sobre terras indígenas e quilombolas não demarcadas, isso claramente fere 231 da Constituição Federal. E digo mais, deixa de exigir análise sobre impactos indiretos sobre unidades de ocupação. Então, se o seu empreendimento impactar diretamente a unidade, né,
significa que você está fazendo empreendimento em unidade de conservação. Existem várias formas de fazer isso, principalmente em APA, né? Área de Proteção Ambiental, que, embora tenha esse nome, ela é um caráter mais flexível em relação à moradia, em relação ao comércio, indústria e coisas nesse sentido, tá? Agora, se você tem uma atividade, como, por exemplo, uma atividade pecuária, vamos botar entre aspas aqui, intensiva de pequeno porte, né? Que impacta diretamente a unidade de conservação, indiretamente, ali adjacente, você está dispensado dessa licença. Se você tem uma atividade dentro dessas 13 que estão aqui linkadas, sem dizer, tá bom? Para não achar que é tudo, ok? São as 13 linkadas que eu já falei aqui, o Pirula colocou no link, eu vou colocar aqui no meu Instagram também. Beleza, pessoal? Dentro dessas 13 dispensadas, sim, qualquer tipo de interferência em unidade de conservação, você está dispensado da licença. Isso também é grave. Projeto, embora trate de uma lei geral, né, do licenciamento ambiental, não traz nenhuma diretriz sobre climático. O projeto... não funcionam. Assim. Hugo, você deu uma travada agora. Você deu uma travada agora, Hugo. Foi você que travou. Então, se vocês lerem o projeto, vocês veem que tem sim contemplado que você tem que respeitar as áreas de unidade de conservação, tem as coisas colocadas aqui de maneira, como é que se fala? A não alterar. Não, Hugo, agora eu não estou te ouvindo. Enfim, o que eu estava falando não há a isenção, obviamente, da preocupação da unidade de conservação, eles não mexem nisso, mas o que o Hugo está falando é que eles não citam o impacto indireto e que essas coisas podem, então, ser feitas de uma maneira, como se fala, livre, não está contemplado, né, apesar de ser inconstitucional. E digo mais, no que diz respeito às terras indígenas e quilombolas, e também em áreas de preservação, a distância mínima que qualquer empreendimento tem que ter dessas áreas é uma distância mínima de fato, é uma distância irrisória. Tá? Quer ver? Eu vou dar uma listada aqui, ó. Tá vendo? Anexo 1, o link aqui embaixo, anexo 1, não estamos inventando absolutamente nada. Distância em quilômetros de qualquer uma desses empreendimentos tem que ter de um bioma natural, tá aqui, bioma amazônico, né, de uma área de conservação. Implementação de ferrovias, 8 quilômetros. E no caso de outros biomas, 3 quilômetros. Duplicação de ferrovias, 3 quilômetros. Implantação de linha de transmissão, 5 quilômetros. Implantação de rodovia, 15. Duplicação de rodovia fora da faixa de domínio, 10. Projeto de mineração, 8 quilômetros. 8. Aproveitamento hidrelétrico, 8 quilômetros. Né, vocês podem ver aqui, os hidrelétricos aqui. Outras modalidades de atividade ou empreendimentos quando sujeitos a EIA-RIMA, né, o estudo de impacto ambiental. Outras modalidades, entenda outras modalidades como quiser. 3 quilômetros e a outra é 2 quilômetros, quando houver participação das unidades envolvidas. Né, aí tem baixo potencial poluidor, que eles falam que a definir pelas unidades legisladoras, né? Também a gente vai falar sobre isso, né? Vão ser pulverizadas aí para estados e municípios, etc. Né? Mas, enfim, é só para vocês terem uma noção também de que essas distâncias são muito pequenas. E a de áreas indígenas e quilombolas também era um troço assim para ilhar mesmo, para ilhar os indígenas e os quilombolas. Né? E tem mais, Pirula. Você ainda tem dispensa de certidão de uso e ocupação do solo urbano. E aqui entra um caráter importante, que não vale só para a questão urbana, não. Perdão. Foi aqui. Que é o seguinte. Isso acontece, isso deixa traidade com a legislação municipal, por exemplo, o zoneamento, né, do município e tal. Então você cria um puro suco de insegurança jurídica. Por quê? Porque tem um trecho lá
né, um trecho lá da lei que diz o seguinte: delega de forma generalizada as definições complementares a essa lei, ou seja, o que não foi contemplado na SPL, que vai virar lei, deixa a cargo dos estados e municípios. Ou seja, o objetivo inicial era unificar o negócio. Todo o dispositivo cria uma série de inseguranças jurídicas que na incapacidade, inoperância de lidar com essa segurança jurídica, o que o cara faz? Joga para Estado e município. Que aumenta a segurança jurídica, porque cada um vai operar de forma diferente. Então, o objetivo inicial da lei geral, que era a unificação, também cai por terra. Entende o ponto? Hugo, fazendo uma analogia que você fez da mesa do bar, né? Não sei se você ia fazer essa analogia, mas as mesas todas. Vamos ver se eu estou lendo seu pensamento. As mesas estão todas organizadinhas, mas cada pessoa em uma mesa pode comer do jeito que quiser. Um dança na mesa, um joga comida na mesa do outro, o outro tira a roupa, fica pelado, o outro trepa em cima da mesa com a esposa, o outro, tipo, sei lá, joga comida nos outros. Assim, tipo, cada um tá liberado para comer como quiser, do jeito que quiser, não interessa o que aconteça, né? Então tá organizado, tá tudo É parecido com uma placa num bar que eu vi em Belo Horizonte, assim, é proibido dançar pelado, mas se quiser pode. O pessoal é muito criativo, no final das contas, cara. No final das contas é isso, cara. A gente tá rindo para não chorar, mas é verdade. Você teve agora, né? Assim, você fala, será que é um recorte? Será que é um recorte exclusivo? É o Hugo e o Pirula, que são dois ecochatos e tal? Pelo contrário, eu acho que o tanto que eu e o Pirula recebemos uma pedrada da galera mais esquerda, ou mais ambientalista que nós, não sei. Nós somos liberais demais. Nós somos liberais demais. Talvez, eu acho que acho que seja essa a nossa sina. Mas ou mais protecionistas que nós. Não, pelo contrário, porque assim, a gente precisa lembrar, gente, uma coisa importante, tá? O relator desse projeto, antes do Nery Geller, era o Kim Kataguiri. E o Kim Kataguiri, ele, segundo, aqui, inclusive eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Gustavo Malaco, tá? Grande biólogo, grande ambientalista também, muito engajado na política nacional de meio ambiente. O Gustavo, ele falou o seguinte: Hugo, o diálogo com o Kim era bem possível. A bancada ambientalista, Rodrigo Augustinho, Alessandro Molon, enfim, né? Uma galera que está ali representando, tinha um diálogo de ter um espaço aberto com o Kim Kataguiri e tal. Não que eu considere a essência desse projeto inteiro como algo bom, como defende o Kim Kataguiri. O Kim, por exemplo, deu uma declaração dizendo que essa aprovação tem falhas, ainda é bacana. Eu acho que não. Eu acho, de fato, que é um descalabro. Porque a gente precisa lembrar disso, assim, embora exista esse diálogo, ou existia esse diálogo que foi basicamente anulado com a chegada do Geller e com a alteração nesse substitutivo, é o que eu falo, assim, definitivamente não é um PL que parte da bancada ambientalista, né? Parte de união entre a bancada ambientalista e uma bancada mais liberal, por exemplo, mais preocupada com, ou supostamente mais preocupada com o avanço econômico e com os embarreiramentos burocráticos que o Brasil oferece, porque é verdade isso, tá, gente? Eu quero também oferecer, eu devia ter feito isso lá no começo, mas eu vou oferecer mais um lugar na mesma mesa, né, com quem critica. É fato, gente, o processo de licenciamento ele é muito burocratizado mesmo, tá? De forma geral. E em relação aos órgãos ambientais, minha nossa senhora, é assim, um engessamento muito forte. É um negócio que precisa ser resetado realmente. Realmente. Não estou falando muito sério isso, tá? O licenciamento ambiental brasileiro, da forma que ele é colocado hoje, ele precisa ser resetado, mas não por conta de ineficiências legais.
muito embora eu concorde com uma unificação bem feita, não é o caso, uma unificação bem feita, ela é bem-vinda. Mas resetado no modo operandi do sistema público, em termos de avaliação do licenciamento, ele é horrível, de fato. Entendeu? Ele é realmente muito ruim. E sim, ele pode atravancar empreendimentos que ou não têm impacto, ou que poderiam fazer compensação de impacto e tudo mais. Sim, isso existe. Tá? Isso existe. Só que a criança está chorando. Acho que eu fiz essa analogia na nossa última live. Eu não vou jogar a criança no rio para ela parar de chorar. Ixi, o Hugo caiu. Entender se essa criança tá bem e eu vou alimentar para ela parar de chorar. E não, definitivamente não é isso que o projeto se propõe. Na verdade, isso é uma coisa bem interessante, né? Quando você falou agora da gente ter dar o benefício digamos assim, da necessidade de algumas mudanças, né? Tem um rapaz aqui que está falando. Como é que é? Onde é que tá? Putz, perdi. Mas basicamente ele estava falando para a gente sair da bolha e conversar com o Kim. Na verdade, isso foi uma proposta que eu fiz para o Hugo. Eu falei assim: a gente tenta conversar com o Kim, tenho certeza que ele ia aceitar conversar com a gente. A gente mudou de ideia num princípio, primeiro porque a gente ainda não tinha estudado a PL a fundo, e segundo porque já foi aprovado num primeiro momento, né? Então, e ele também já não era mais o que estava mais diretamente envolvido aí, como o Hugo falou, né? Então, agora, uma coisa precisa ser colocada. Não vem ao fato. Aqui não é a questão de sair da bolha. Não é a questão. Nós estamos discutindo fatos objetivos da lei. Se a gente chamar o Kim, a gente pode argumentar sobre, sei lá, algumas partes que estão colocadas ali, sobre o que é bom ou ruim em determinadas colocações. Quando a gente fala o licenciamento ambiental foi suspenso de qualquer atividade agropecuária, o Kim pode, dançar em cima da mesa, entendeu? Ele pode chacoalhar, fazer malabares. O que está escrito na lei é isso, no projeto de lei. É isso que está escrito. Só um ponto importante, Pirolo. Ponto importante, tá? Também para a gente não gerar esse ruído de comunicação. Qualquer atividade agropecuária extensiva, semi-intensiva, intensiva de pequeno porte. Sim, agropecuária também. Ainda não estão livres de licenciamento. Mas, assim, é o que eu falei. As brechas que isso abre, queridão... Primeiro, sem brecha já é grave pra caceta. As brechas que isso abre, inclusive para as de grande impacto, é surreal. Surreal. Até porque tem lugares que mesmo as atividades pequenas, né, elas são de impacto altíssimo, né? Você tem algumas áreas que são ultra sensíveis, né, e que podem ser extremamente relevantes, né? E aí é uma coisa complicada. Alguém comentou aqui, por exemplo, que as elétricas de 69 kV são mais impactantes que as de 230 kV. Eu imagino que essa pessoa saiba o que ela está falando. Eu não entendo de engenharia elétrica, eu não posso dizer mais. Mas eu quero usar esse exemplo, que é anedótico ou não, para dizer que a relação entre tamanho do empreendimento e impacto, óbvio, que ela pode ser diretamente proporcional, mas nem, né? Você tem atividades de pequeno porte em termos de abrangência de tamanho, por exemplo, que podem sim ter um impacto ambiental absurdo. Uma termoelétrica, por exemplo, ela ocupa um território muito pequeno, mas em termos de impacto ela causa muito mais do que, por exemplo, um parque eólico que tem um território muito maior. Não que parque eólico não cause impacto, tá? Isso aí pode ser outro caso. Causa sim. Mas assim, o ponto que a gente está querendo levantar é que, em sua essência, a essência do projeto é ruim. A ideia pode ter sido boa, mas a essência do que ele está agora, nem só os detalhes não, é ruim. Os detalhes são graves, é só isso. Né? Então, de verdade, cara, eu acho que existe um diálogo aberto aí com uma galera, o próprio Kim Kataguiri deve ter um diálogo super aberto com relação a isso. É inegável dizer que há defesas sob o ponto de vista da burocratização, ou da desburocratização, desse processo de licenciamento,
Mas, ao meu ver, assim, né, com esse na inserção social e claro, né, o conhecimento científico que a gente acumula e técnico, prático ao longo desse tempo, já são 12 anos aí de trabalho, cara, não tem, assim, é absurdo. Em essência, ele é absurdo. Em essência, ele é péssimo. E eu queria só ressaltar o que o Hugo tinha comentado com relação às comunidades indígenas e quilombolas, né? As comunidades quilombolas e aldeias indígenas, que você excluir aquelas que estão em processo de regulamentação, aquelas que estão em processo de demarcação, né? Olha como é um peso e duas medidas. Você tem a aceitação de unidades pequenas, mesmo aquelas que ainda não estão com o CAR validado, né, o Cadastro Ambiental Rural, mesmo aquelas que estão em processo de regulamentação, né, que elas podem se eximir do licenciamento ambiental, mesmo quando elas ainda estão só com o processo para ser julgado. No que diz respeito às comunidades quilombolas indígenas, é o oposto, né? As pessoas, assim, essas comunidades que ainda estão esperando homologação, essas unidades não são consideradas, elas são eliminadas, que no caso das comunidades indígenas, eu acredito que sejam uns 25%, 25% a 30%, né? Pelo menos segundo aquele levantamento do Instituto Socioambiental, e nas comunidades quilombolas é tipo 90%. É uma coisa assim, porque a gente tem pouquíssimas unidades quilombolas, comunidades quilombolas demarcadas, mas elas existem. Elas existem, as pessoas vivem lá, sabe, de um jeito que a gente possa, né, categorizar como uma comunidade quilombola, só não está escrito no papel, né? Do mesmo jeito que os indígenas, né? Eu acompanho um pouco mais a questão indígena, né? Você tem várias terras com indígenas, e assim, não é aquela terra que o pessoal fala, não, mas isso aí são os indígenas de iPhone que querem não sei o quê. Primeiro que isso daí tem as suas falácias envolvidas, tal, mas dispensando isso daí, você tem uma série de aldeias, sei lá, estão lá 3.000 anos, só que não conseguiram ainda a demarcação, né, na lei, e tecnicamente, eu vou exagerar aqui, vou ser um pouco hiperbólico, mas pode passar o trator no meio. Você pode cruzar uma linha férrea ali no meio da aldeia dos caras sem precisar nem consultá-los, né, tecnicamente. Não sei se eu estou exagerando. Estou exagerando, mas... Você falou de trator, Pirula, e aí a gente colocar um contexto político interessante, né? O Estadão, né, deu um furo de reportagem aí no que hoje a mídia e parte da sociedade está chamando de bolsa de supertudo de emendas parlamentares, 3 bilhões, né? Envolviam um superfaturamento de máquinas. Hugo, só um pouquinho, Hugo. Então, repete o que você falou agora, porque deu uma travada aí a tua internet, não deu para entender direito. E é porque eu comecei a falar, eu acho que eu comecei a falar do Bolsonaro e o general Heleno veio aqui e travou a nossa mas, suspendeu. Lei de Segurança Nacional. Você fala com o general Heleno, às vezes eu falo com ele assim, quando meu celular dá algum problema, assim, uma interferência, eu falo, ô Heleno, tô aqui de boa, tô falando de vocês, não, às vezes eu troco uma ideia. Mas o que eu quero dizer é que hoje, né, existe um contexto político importante que a gente precisa considerar, né, que né, essa reportagem do Estadão mostrando uma liberação de 3 bilhões em emendas parlamentares envolvendo superfaturamento de máquinas agrícolas. E aí os principais beneficiados seriam os políticos do famoso Centrão, onde estão concentrados os deputados da Frente Parlamentar Agropecuária, né? Enfim. E aí cabe a gente fazer esse link, né? Esse link de conjectura, obviamente, né? Esse link de conjectura, independente de Bolsonaro ou não, a gente sabe que houve distribuição de cargos e houve distribuição de emendas parlamentares para esses políticos do Centrão, e a Frente Parlamentar Agropecuária sempre apoiou o governo Bolsonaro, né, de forma muito fisiológica, né, quase visceral. Independente disso, a gente precisa entender que esse projeto foi colocado em regime de urgência no dia 6 de maio, e cabe fazer uma citação aqui da carta dos ex-ministros do Meio Ambiente
há 9 ex-ministros, que inclusive têm atuado pela primeira vez, né, de forma conjunta, assim, ex-ministros do meio ambiente. E eles colocaram uma carta que eu achei realmente importante citar, que é nós temos aqui um projeto, um substitutivo de 6 de maio votado em regime de urgência. Aí eu pergunto, por quê? Regime de urgência, por quê? Principalmente nesse contexto de pandemia. Qual a urgência do caso? Eu acho que nesse contexto de pandemia a gente tem uma fila de urgência aí para votar em termos de PL que estão aí parados, né? Que envolve de tudo que você imaginar, de tudo que você imaginar relacionado à pandemia. Que regime de urgência, sobre que justificativa que isso foi votado, basicamente impossibilitando o debate público sobre as alterações do texto. Porque ele, sim, tem 16 anos, diga-se de passagem, a autoria do projeto do deputado do PA, 2004, mas ele foi sendo, você mesmo falou, teve uma mudança muito profunda. Teve várias mudanças, mas uma mudança muito profunda, que essa da dispensa dispensa para o pecuário de forma mais ampla, foi colocada em 2017, depois 2019, hoje nós temos essa de 2021, mas urgente por quê? Né? Cabe dizer isso, uma carta que foi assinada pelos ex-ministros Mink Duarte, Isabela Teixeira, Marina Silva, Sarney Filho, Zé Carlos Carvalho, Gondenberg e o Recupera. E aí, eu gostaria de dizer aqui a constitucional desse PL Pirula, porque do jeito que ele está posto, ele retira do poder público, retira do poder público a capacidade de prever o problema, né, de avaliar, de, portanto, prever e de, portanto, indicar o impacto analisado. E isso fere o artigo 225 da Constituição Federal, né, que afirma que a gestão da administração pública, o poder público brasileiro, deve cuidar e criar condições. Eu acho que aí é um ponto importante. E criar condições para que a administração pública, seja ela federal, municipal, estadual, ela dê conta do seu dever de avaliar e punir ou mitigar, se preciso for. Só que ela tira essas condições da administração pública. Ao meu ver, ela fere o artigo 225, como fere também o 231, como a gente já falou lá. Porque essa ausência de controle prévio, viu, Pirula, já foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em outras esferas. Não a esfera em si, mas outras tentativas, né, que tentavam eliminar em projeto a capacidade que a administração pública tem de exercer esse controle. Então, isso já foi considerado inconstitucional em outros momentos pelo STF. Eu queria acrescentar algumas coisas. Antes disso, eu vou responder ao Felipe e aos Vraoa aqui. Estão falando que a gente está fazendo um espantalho porque o licenciamento ambiental não foi extinto. Eu vou me eximir de xingá-lo, porque pode ser que você tenha caído de paraquedas sem o começo da live, mas em nenhum momento, em 0 momentos, a gente falou que o licenciamento ambiental foi extinto. A gente está dizendo que há exceções que foram abertas que não vão necessitar de licenciamento ambiental e que essas exceções são tantas, mas tantas, e elas são graves, muito graves. Link aqui embaixo, artigo 9. Abre e lê aquela jossa. Eu não estou inventando nada. É só você ler, é só você olhar. Tem várias exceções. O que nós, como biólogos, principalmente o Hugo, né, estudiosos nesta área, que tem uma experiência vasta nessa área, o que nós estamos dizendo é que isto é um absurdo. Que isto é um absurdo você eximir a licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento. Tá? E, inclusive, né, agora voltando mais ao assunto que a gente estava tratando, né, a gente também tem que lembrar, e eu acho que a gente depois vai entrar nesse ponto, né, do tal da autoavaliação, né, da tal como é que se fala? Do autolicenciamento, alguma coisa assim, né, autoavaliação. Autodeclaração. Autodeclaração, isso, autodeclaração. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala da bancada ruralista, as pessoas não levam muito a fundo, né? Às vezes a gente precisa falar de uma maneira mais objetiva, né? O Christopher Hitchens, né? Ele comentava, né? Que tipo assim, os padres que abusam das crianças, tal, não sei o que. Ele fala, vocês ficam usando eufemismo.
gente está falando de estupro. Fala estupro, esta é a palavra certa. A gente está falando de padres estuprando crianças, né? Porque as pessoas ficam usando eufemismos e tal. A bancada ruralista são os deputados que defendem o agronegócio, que é a atividade econômica mais importante do Brasil, que dá mais dinheiro, tal, não sei o que lá. Quando a gente está falando de bancada ruralista, a gente não está falando dos deputados que estão lá representando o agronegócio e etc. Eles são o agronegócio. A gente está falando de deputados e senadores que são proprietários de sei lá quantos latifúndios, de não sei quantos, né, gigantescas propriedades, entendeu? Eles são donos, eles são os políticos. E, mas como se fala? Mas eles também têm que ser representados. Tudo bem, mas você tem uma hiperrepresentação desta classe, uma representação absurdamente, como é que se fala, desproporcional ao que eles representam na sociedade. Sei lá quantos por cento, quantos de vocês aí são donos de uma gigantesca propriedade? Quantos de vocês são donos de um latifúndio? Né? O que a gente está falando é de, sei lá, quantos por cento, talvez 0,2% da população, menos até, 0,1% da população tenha uma propriedade rural gigantesca, né? No caso, grandes proprietários, e essas pessoas têm uma representação na Câmara dos Deputados e no Senado completamente desproporcional. Eles não estão representando a população, eles estão representando o interesse de uma parcela ínfima da população. Tá? E você fala, não, mas é uma parcela relevante economicamente. Sim, ela é relevante economicamente. Ela gera empregos. Gera empregos, mas a gente também precisa entender que quando você coloca uma ultra propriedade gigantesca, a quantidade de empregos é minimizada por uma série de fatores aí que eu não vou entrar também, mas o maquinário, até a própria forma de coleta e todas essas coisas assim, né? E você, enfim, não dá para você justificar a geração de emprego, porque você também não tem ali uma proporção tão grande da população gerando emprego. Boa parte desse agronegócio vende para fora, né? Então você tem mais isso sendo exportado. Óbvio, a gente ainda tem a maior parte do que a gente produz é para mercado interno, é para consumo interno, mas você tem uma porcentagem cada vez maior aí de monocultura para exportação, né? Então, não é um problema minoritário. Tá? É um problema, a meu ver, né, porque já se falou, por exemplo, que a bancada evangélica ela quebra o Estado laico, ela é uma afronta ao Estado laico, que ela representa apenas os evangélicos, mas se você for parar para pensar, né, e eu concordo com esses problemas da bancada evangélica, eu acho que sim, há violações do Estado laico, dependendo de como você interpreta a bancada evangélica, mas os evangélicos são 1/3 da população brasileira. Tá? Então, quando você vai pegar a população de ruralista, né? Ela é assim, ó. Ela não é 1/3 da população brasileira. Ela é 0,03%. E esses ruralistas não estão defendendo todos os agricultores do Brasil. Pequena, média propriedade, agricultura familiar, agricultores, enfim, de tamanho modesto, que fazem a coisa. Não, eles estão defendendo só esse 0,03% da população. Bom, acho que eu já falei Pirula, muito. Você... Vamos... Pirula, não, eles não representam nem a totalidade dos grandes produtores agrícolas. Isso é importante dizer, né? Sim, é verdade também. Para quem é biólogo, às vezes parece ser uma heresia falar que existem grandes produtores agrícolas que andam na linha. Sim, eles existem. Eu não sei qual a representatividade disso, mas eu conheço. Eles existem. Agora, não, sim, tanto é que você teve aquele lance da moratória da soja, ainda que tenha sido tenha tido muita pressão externa também, né, pressão internacional. A moratória da soja foi feita, inclusive, por proprietários que estavam cientes do que estava acontecendo, né? Justamente a moratória da soja, a gente já explicou em todas as outras lives, né? Tanto no seu Insta quanto no meu canal, que foi um acordo entre os grandes proprietários da borda da Amazônia para não aceitar, né, soja de lugares de desmatamento, né, que não tenham sido regulamentados, etc. E tal. E isso foi extremamente eficiente, né, foi muito eficiente. Então não dá também para colocar todo mundo no mesmo balaio. Porém, né? A moratória da soja, que faz parte do PPC-DAN, né, Plano de Combate, Controle e Desmatamento da Amazônia,
ele foi... Isso aí você deu um exemplo maravilhoso, porque o PPC-DAM, o Moratório da Soja, enfim, eles tiveram participação ativa do setor produtivo. Isso construído de uma forma conjunta com o setor produtivo. Eu acho que é um ótimo exemplo. Eu tive uma live com a Marina Silva, tá, no meio da TV, e onde a gente fala da história do PPC-DAM e da Moratória da Soja. E é bom lembrar que, por conta desta construção conjunta com o setor produtivo, o Lula, na época, recebeu pedrada pra caramba. Mas se não fosse essa negociação, mais à esquerda, claro. Mas se não fosse essa negociação, e claro, obviamente, mais à direita, né? Então recebeu pedrada dos dois lados, né? Da mais à direita conservadora, que acha que tem que derrubar tudo mesmo, e obviamente da mais à esquerda, que acha que esse tipo de acordo não possa ser traçado, porque tem todos os caminhos. Eu costumo dizer que o debate político brasileiro ele está cada vez mais no campo moral, né? E não é reserva da direita isso. A esquerda também tem uma insistência profunda na pureza do debate político, e não há pureza no debate político. Não existe. Se você colocar pureza no debate político, você não faz política. No máximo, você grita. Mas política mesmo você não faz. Então, esse processo de plano que foi sendo... E aí cabe dizer aqui um negócio também, tá? O PPC-DAM, no início, era maravilhoso. Depois ele vai sendo desmontado pelo governo petista. Não é isso também. Começa a ser desmontado pelo governo petista. E depois que Dilma sofre impeachment, e obviamente ele é expurgado, né? Você tem um desastre. E aí, quando a gente achava que não tinha como piorar, veio o governo Mário, que pegou o resto do que tinha ali de ruim e jogou uma bomba e está jogando bombas incendiárias até agora. Entendeu? Então, sim, é o pior governo da história ambiental. Sem dúvida. Mas eu quero dizer que o segundo pior não veio à direita. Eu sei que às vezes dói aos mais fanáticos, mas não é de hoje que a gente está falando isso. E até é bom dizer que vocês estão em cima do muro. Pelo contrário, a gente está descendo o pau quem quer que esteja de qualquer lado desse muro aí. Hugo, isso é uma coisa que eu acho muito importante de falar. As pessoas chamam de isentão, né? E é interessante porque o isentão, a meu ver, é aquela pessoa que não toma partido ou não toma posição. É o contrário. Nós dois tomamos um partido extremamente claro e objetivo com relação às nossas convicções desde que a gente começou o trabalho na internet. Desde que eu comecei em 2011, você começou em 2010. Tipo, a gente tem isso daí assim muito claro. Quem assiste os nossos trabalhos, quem acompanha o nosso trabalho há muito tempo, a gente nem precisa ficar explicando porque já sabe, entendeu? Agora, defender um ideal, defender um tipo como se fala, de posicionamento que é muito relevante para nós, implica em bater em quem faz merda, né? E isso não quer dizer que todo mundo faz merda igual. Isso é uma coisa muito importante. E isso também o Hugo não está falando, tá? O que a gente está dizendo teve quem fez menos merda, teve quem fez mais merda, mas elas não ficam sendo menos merda dependendo de quem faz, entendeu? A intensidade da merda ou a quantidade de merda, né, é independente de quem faz. Agora, óbvio, né? A gente estava falando de alguém que estava furando o seu bucho com uma faca, né? O que é relevante de se colocar, por favor, não fure meu bucho com uma faca. E de repente veio alguém e começou a te dar tiro, e agora a gente tem alguém com a serra elétrica te cortando no meio, né? Então, quer dizer, pera lá, a gente não está dizendo que a primeira pessoa não furou seu bucho com a faca e nem que isso não foi grave. A gente está falando só que você sente saudade do furo da faca quando vem alguém com a serra elétrica, entendeu? É mais ou menos essa lógica, entendeu? Aí você fala, putz, era tão bom quando era só o furo na faca, o furo de faca vira acupuntura quando você corta com a serra elétrica, entendeu? Espero que tenha mais claro que isso é impossível. Essas analogias a lá José do Caixão, isso é muito bom. Eu acho só uma coisinha, só
Hugo, só a última coisa. O Felipe falou que ele estava respondendo para outra pessoa. Talvez eu tenha não xingado, quase xingado o Felipe injustamente. Então eu vou pedir desculpa aqui. Bom, mas enfim, vai lá, pode falar. Eu acho que a gente está numa questão, cara, assim, é um momento político muito delicado, porque é um momento na situação brasileira muito delicado. Eu acho que a frase que o Salles deixou escapar de passar a boiada, ela é, de fato, obviamente, muito bem, né, apreendida pela narrativa política, mas ela é mais do que uma narrativa, ela é isso mesmo, né? Tipo, é realmente isso, né? Você aproveitar a pandemia e todas essas questões para passar a boiada. Eu tenho meu programa, né, na rádio, na Band News FM, onde eu faço ciência política. E aí não tenho a autorização para me considerar um analista político, obviamente, mas falo de política nas questões científicas. O que eu vejo hoje é o seguinte: você tem um governo cuja rejeição está aumentando, um governo que precisa vender cada vez mais a sua base de apoio, precisa comprar cada vez mais a sua base de apoio, com um índice de rejeição forte, tem Lula elegível de novo, que muda bastante o cenário, você tem uma composição deste Congresso, né, principalmente da Câmara dos Deputados, uma composição muito nova, né, mais de 90 deputados novos, dessa base aí que veio no bonde do Bolsonaro, mas assim, que é a lama, é o esterco da lama, né? Uma galera que, nossa senhora, né? Você vê uma galera que foi eleita que você fala como, né? Essa galera, ela tende a não ficar muito tempo. Então, essa coisa de você até ligar uma daqui lá na mão sua situação, né? Vamos supor, na mão da direita, essa, por exemplo, de você impedir que projetos votados em regime de urgência não sejam adiados, que não possam pedir vistas, revisões e tal, é uma granada que uma hora vai estourar na mão da direita quando ela for oposição. Só que essa galera que está votando agora, ela tende a sair, porque é uma galera que não é fisiológica, entendeu? A gente não está falando de um monte de PMDB na história, muito embora seja mal bancado do Congresso. A gente está falando, de fato, de um bolo gigante, né, que foram muito bem financiados por essas empresas aí, que vai fechar com o governo. E no cenário eleitoral do ano que vem é um cenário incerto. A gente está falando de um componente que, embora eu esteja hoje, né, Bolsonaro, acho que foi 32%, Lula 50 e tantos por cento, 40 e tantos por cento, eu não lembro bem. Mas, enfim, o Lula ganhando disparado, a gente não está colocando um componente que é a máquina fake news bolsonarista trabalhando contra, né, a candidatura petista e a própria fraqueza, né, que depõe contra o Lula em termos factuais, né? Tem processos, não um processo que foi anulado, mas que ele chegou a ser preso, enfim, independente de quem acha que é justo ou não, é inegável que isso vai ser usado contra esse processo. Então, nós temos sim um cenário muito incerto para o ano que vem. Entretanto, é inegável que o apoio popular está sendo fragmentado e que a capacidade de governo também está sendo minada. Então, os caras vão provar o que for de mais absurdo a toque de caixa, usando cortina de fumaça. Então, você vai ver toda hora uma merda aí sendo falada pelo governo, seja pelo presidente, vai ser só repetir, mesmo sempre. Só que vai aumentar agora as cortinas de fumaça. E o fato de que estamos na pandemia com uma CPI de Covid aí tirando as atenções, né, concentrando atenções para poder passar essas coisas. E a gente precisa ficar atento. E aí cabe, Pirula, a gente falar que não morreu, não. A gente tem o Senado ainda. Eu não acho que o Senado seja um território perdido. Não acho que o Senado seja um território perdido, porque a gente tem uma questão importante aí. Eu sei que você vai dizer. Eu sei, mas eu acho que... eu confio menos no Senado que no Congresso, mas tudo bem. Eu não sou otimista em relação ao Senado. Não estou achando que vai ser... Não. Estou falando que não é território perdido para a gente não chegar aqui com uma narrativa de terra arrasada. Por que eu não acho que seja território perdido? Porque nós temos
uma CPI de Covid em curso, uma CPI, um governo levando pedrada pra cacetas, tá perdendo narrativa, assim. Os depoimentos de 3 dias atrás para cá é só bordoado. O depoimento do Fábio Van Garden ontem foi uma desgramada no governo. Então, isso muda muito o cenário de apoio no Senado. Agora, não que eu acho que a gente vai ter uma redenção, não que eu acho que isso aqui vai ser... Só que a gente vai precisar disputar o que a gente tem. O que a gente tem agora? Emenda. Ok? É para isso que a gente tem que olhar agora, que emendas estão sendo voltadas, porque pode piorar. Infelizmente, do jeito, né? Pode piorar, porque as emendas podem ser piores. Então, está tendo uma disputa de emenda agora que a sociedade precisa estar ligada, e não é o fato de ter sido aprovado o texto base, né? Foi aprovado o texto base do PL, que a gente vai parar as nossas ações de pressão, né? E nós temos o Senado ainda. Okay? E depois, aí sim, passou para o presidente, aí é capaz de assinar orando. Não que isso seja possível. E ainda tem... E ainda tem uma... Porque ele pode vetar coisas que são importantes. Coisas que são importantes, e ainda tem um outro... Mas ainda tem um fato. Posso suspender o veto, enfim. Mas tem um fator, né? Que, aliás, é uma coisa que o Instituto Socioambiental coloca com possibilidade, né? Que depois de tudo isso, pelo menos essas leis, essas partes da lei que a gente já sabe que são inconstitucionais, que o STF suspenda, né? Também não é confiável o STF em todos os aspectos, mas como tem também, inclusive, esse embate político, o STF ele pode sim suspender as coisas, até porque o pessoal lá no STF, pelo menos em alguns assuntos, demonstram mais, como se fala, mais coerência com a realidade, né, do que o Congresso ou o Senado, né? Inclusive, tem a Nick Noise aqui, que ela é apoiadora do canal, né? Um abraço, Nick Noise, aqui, que ela disse que o problema é que em 2022 está chegando, teremos que escolher entre ter o pescoço cortado com serra elétrica ou tomar uma bazucada na orelha. E, Nick, eu discordo muito disso. Eu discordo muito. Eu ainda acho que a serra elétrica é a facada, né? Porque a gente vai apanhar de qualquer jeito, não tem como negar, ninguém vai vir com flores, mas não tem como comparar, Nick. Não tem como comparar. E isso é uma avaliação ponto a ponto. Se você fizer uma avaliação ponto a ponto, sabe, linha por linha, você vê que não tem como comparar. O Bolsonaro é a pior tragédia ambiental que a gente já teve desde que existe preocupação com o meio ambiente. Foi a pior tragédia ambiental. Ainda que o pico de desmatamento que a gente tenha sido na época do Lula, mas todos os mecanismos... O desmatamento crescia desde o meio da década de 90, ele atinge o pico em 2004, quando é lançado o PPCDAN e a moratória da soja, e ele desaba até chegar em 2012, 13, se eu não me engano, volta a crescer em 2014 no governo Dilma, por conta do abandono, vamos dizer assim, né, do relaxamento, inclusive legal, das medidas do PPCDAN. E aí ele volta a aumentar de forma avassaladora no governo Bolsonaro. Eu só quero fazer aqui um adendo, tá? Porque você falou que o Bolsonaro é a maior tragédia ambiental. O Bolsonaro é a maior tragédia do Brasil. Não só ambiental. Né? A pandemia está aí para dar os números que a gente, né, infelizmente tem para poder, infelizmente, aferir isso. E, bom, e agora falar aqui do Paulo Yamasaki. Então, Pirula, eu tinha entendido que a nova lei agiliza o licenciamento de forma que dá autonomia para estados e municípios para pré-determinar os processos por tipos de negócio e detalhes regionais. A gente comentou isso aqui e assim, de fato, dá mais autonomia para estados e municípios, e isto não é bom. Este que é o ponto. Isso não é bom. Não, é quase isso. É o seguinte: o que a proposta faz é uma lei geral de unificação do licenciamento ambiental. Então, essas 13 medidas de dispensa, que está aí no link, o pessoal que está aí, depois eu vou colocar aqui no comentário também,
Mas essas 13 medidas de dispensa são em níveis federais. Para as diretrizes não contempladas na lei, delega-se para estados e municípios. É isso. Então, assim, a questão da autodeclaração vamos lá, vou falar aqui, tá? Vou falar bem rápido. Atividade de caráter militar prevista no emprego de Forças Armadas, obras de energia elétrica até 69AV, sistemas de água e tratamento de esgoto, obras de intervenções emergenciais de resposta a colapso e acidentes ou desastre, melhoramento de instalações pré-existentes, incluindo dragagens de manutenção, equipamento de compostagem de resíduo, e agricultura e pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte, não precisa passar pelo licenciamento ambiental, basta o CAR, ou se for, o que é rural, né? Pertinente ao CAR, os documentos que todo empreendimento tem que ter e a autodeclaração. É isso. É isso. O resto é com o Estado municipal. Não, ó, dá uma olhada nisso aqui. Vocês abrem aí, tá? O link está aqui embaixo, né? Os alunos vão acompanhando. Artigo 7. E eu acho que aquele Szinho que parece uma nota musical é inciso, né? Acho que é o inciso. Inciso 4º. A licença ambiental pode ser renovada automaticamente por igual período, sem a necessidade da análise prevista no inciso 2, a partir de declaração do empreendedor em formulário disponibilizado na internet que ateste estarem atendidas simultaneamente as seguintes condições: característica e o porte da atividade do empreendimento, legislação ambiental aplicável, condicionantes ambientais aplicáveis. Ou seja, você está fazendo aquele negócio assim, tipo, é como se você fosse tirar a carteira de motorista e o cara perguntasse: você sabe dirigir? Sei. Ah, então tá aqui tua carteira. É basicamente isso que você tá falando. Tipo, meu senhor, você sabe dirigir? Sei. Ah, então tá aqui a sua carteira. Muito bem, tchau. Próximo. E assim, se você atropelar alguém, você vai ser preso. É tipo isso. Assim, olha, ai, que menino feio, né? Então, esse aqui é o problema, entendeu? Quando você está jogando futebol, e o juiz é do seu time, e não só o juiz, mas o campo, a bola, o treinador, a coisa, não sei o quê, o treinador do outro time, os jogadores do outro time, todos torcem para o seu time, você já sabe quem vai ganhar, entendeu? Esse aqui é o ponto. Não dá para achar que esse tipo de coisa vá dar algum resultado positivo. Quem que vai se autoavaliar de maneira negativa? Sabe? Vai dizer que não, está faltando esse documento. Isso requer dinheiro. O cara vai precisar investir dinheiro para conseguir, para fazer uma avaliação de impacto. O cara vai precisar investir tempo para poder fazer esse tipo de avaliação. Uma avaliação de impacto ambiental, ela demora, talvez não demore tanto quanto precisa demorar, etc e tal, né? Ou melhor, talvez demore mais do que precisa, mas não importa, ela demora, não tem como. E cada caso é um caso, dependendo do bioma que você vai trabalhar, dependendo do impacto que vai ser, entendeu? Eu gosto de usar um exemplo, na verdade tem vários exemplos, né? Mas um exemplo, foi um exemplo de projeto que deu errado, foi a construção da linha amarela da Estação Pinheiros aqui em São Paulo. O pessoal deve ter contratado um geólogo bunda, que não tinha a menor ideia do que estava fazendo, quiseram fazer um buraco de metrô numa profundidade grande que passava embaixo de um rio, um terreno úmido, um terreno cheio de infiltração, e os caras simplesmente abriram um buraco ali no meio sem fazer as avaliações adequadas. Não sei quem vai lembrar dessa história, talvez quem mora aqui em São Paulo e que tenha um pouco mais de vivência, mas tem um pouco mais de vivência, você viu como é que é o eufemismo aqui, hein, Hugo? Quem tem um pouco mais de vivência, né, para não falar da idade. Enfim, as pessoas, né, caso vocês não lembrem, os carros que estavam passando em cima na hora que desabou o buraco, caíram num buraco de 100 metros de profundidade. Morreu todo mundo, né? As casas que estavam em volta foram dragadas para dentro do buraco, com as pessoas que estavam dentro da casa juntas. E todas as casas daquele bairro, pelo menos daquela grande área ali, talvez não o bairro inteiro, todas aquelas casas foram interditadas. Tinha casa que abriu no meio. Isto é falha de uma especialista que faça uma avaliação ambiental. Isso não era obra do engenheiro como é que se fala? Estrutural ali.
Isso é uma obra para quem vai avaliar o solo, para quem vai avaliar a geologia do lugar, para quem vai avaliar todo o ambiente de que foi feita aquela parte do rio. O rio foi retificado 100 anos atrás, então, quer dizer, você tem que avaliar o terreno, tal, não sei o quê. Isso foi extremamente mal feito. O que a gente está falando é que obras que já existam, empreendimentos que já existam, que vão ser reformados, não vão precisar de licenciamento ambiental. Imagina que acontece uma merda dessas, entendeu? Um exemplo. Lembrando da dispensa, lembrando, Pirula, da dispensa da certidão de uso e ocupação do solo nas áreas urbanas. Então, o que você tem é que está dispensado essa outorga aí. Então, isso atrapalha demais o próprio planejamento municipal. E aí, isso que isso vai acontecer? Você deu um exemplo clássico. Onde que vai estourar a corda? Na gestão do município. Eu falo. É suco de insegurança jurídica esse projeto. E fere, 231 da Constituição, fere a 225 da Constituição, fere 9985 do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que é a 9985/2000, fere a 182 da Constituição, que é o Estatuto da Cidade, como exemplo que eu acabei de dar. Cara, e fere que fere 18, ela de fato permite que ela abre o espaço para você criar uma lei geral. Mas pode ter certeza, cara, quando você cria uma insegurança jurídica, né, quando você retira do poder público a autonomia, a capacidade que ele tem de poder interferir, mas para isso analisar esses impactos, isso é inconstitucional. É isso que a gente está falando. A gente está falando de um projeto que foi aprovado inconstitucional. Não, e aí tem uma coisa também a ser colocada, né? E até o Instituto Socioambiental, ele colocou nos documentos dele, né, esse tipo de coisa. Vocês podem achar que é uma hipérbole, vocês podem achar que é um exagero, que é até sabe, um declive escorregadio, né? Essa seria a falácia, né? Que é falar, vamos ver repetidas Brumadinhos e Marianas por aí. A gente precisa lembrar que Brumadinho e Mariana foram casos, apesar de terem sido estouros de barragem que mataram rios e mataram pessoas e tudo mais, tem várias semelhanças por causa disso, mas as barragens estouraram por motivos diferentes, né? E quando você está falando da barragem de Mariana, aquela barragem era uma barragem que era vistoriada com muita frequência. A crítica a Mariana é a qualidade dos avaliadores de barragens e como são feitas. E também a isenção dessas pessoas, dos fiscais. Entendeu? Ou seja, a pessoa vai lá avaliar uma barragem, vai ver se está tendo infiltração ali no bloqueio, né, na parede da barragem, e isso é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. O que aconteceu na barragem de Mariana é que isso era feito com frequência, mas, obviamente, não foi feito com o cuidado desejado. Se aquela era a barragem mais bem avaliada do Brasil, e era a mais frequentemente avaliada do Brasil, faça ideia das outras. Brumadinho foi um crime pior ainda, se é que dá para ser, porque Mariana ainda não indenizaram ninguém, não limparam. O rio foi muito mais prejudicado lá em Brumadinho, em Mariana. Agora... Brumadinho, eu considero que teve centenas, mas obviamente não estou aqui desmerecendo as dezenas de Mariana, mas Brumadinho... não. Estou falando de morte sim, mas estou falando de impacto no rio. De impacto no rio, Mariana foi pior que Brumadinho por uma série de fatores. Mas eu estou falando o seguinte, Brumadinho foi o quê? Foi uma avaliação que tinha sido feita e que tinha dito esta merda vai cair. E que uma barragem que teve uma manutenção porca e que a Vale sabia. Brumadinho foi o resultado de uma... Se Mariana foi o resultado de um licenciamento ambiental, de uma fiscalização ambiental porca, né? Brumadinho foi o resultado de uma ocultação proposital. Foi o resultado de um não cumprimento das leis ambientais, entendeu?
Então, o que acontece? Quando você retira a necessidade de licenciamento de obras prévias, isto entra barragem, porque aquilo lá já está lá. Tecnicamente, você fez a avaliação ambiental antes de construir a barragem, antes de fazer o negócio. Né? Obviamente que eu não sei exatamente em detalhes se você tiver que fazer uma ampliação da barragem, mas só que do jeito que a gente viu ampliação de obras pré-existentes, também você não precisa de licenciamento ambiental, a menos que, sei lá, o município entenda isso, enfim. Então, se você vê desse tipo de coisa, não é um exagero dizer que Brumadinho vai se repetir. E, na verdade, mesmo que não altere a lei, mesmo que essa lei, essa PL caia por milagre no Senado, a chance de existir uma outra Brumadinho é altíssima no Brasil. É altíssima simplesmente pela forma como a lei já acontece. Agora, vocês já imaginem se você deixar para as empresas do jeito que eles querem que fique, como que vai ser a tragédia. Então, apesar de parecer um declive escorregadio do Instituto Socioambiental, meu, e eu não sei se o Hugo concorda, mas acredito que também concorde, né? Apesar de parecer um declive escorregadio, a possibilidade existe. E assim, ela já existia e ela só vai, tecnicamente, ela só vai ficar pior, né? Com esses pontos que a gente estava abordando. Você deu um exemplo perfeito. Assim, a gente precisa entender que desastres nesse ponto aí, Mariana e Brumadinho, eles são desastres que são fruto de não atendimento a uma legislação ambiental vigente e, portanto, quando você destrói essa legislação ambiental, a única coisa que acontece é que você legaliza esse crime. É isso, mas os problemas acabam acontecendo. Pirula, eu vou ter que dar aula agora para minha querida Universidade Estadual do Ceará, mas eu quero te pedir responder uma pergunta que foi uma pergunta da Neylor Silva. O que a gente pode fazer? De novo, agora o processo está sendo votação de emenda, não tem muita coisa que você fazer. O processo agora é Senado, pressionar os senadores, pressionar o senador que você votou, pressionar o senador que todo mundo votou, para poder vetar. Isso tem que ser discutido, verdade, ponto a ponto. Tem coisas ali que não podem passar. Então, não é um território, não é uma terra arrasada ainda. A gente tem um campo aí, pode piorar, mas a gente tem algumas coisas a conquistar, nem que seja as emendas. Porque a gente tem um território aí para conquistar, que são as emendas, pelo menos. Então, nem que seja batalhar por essas emendas melhores aí. Vou mandar, então, aqui uma hashtag que o meu amigo Baco já colocou aqui, Veta Senado, PL 3279, não. Queria agradecer, Pirula, excelente convite, brigadaço, cara, mais uma vez. Agradeço também a presença no seu Instagram aí, né? E assim, eu peço desculpas também de novo por te chamar, né? Pegar pelo colarinho sempre na emergência, né? Tipo, pelo amor de Deus, vamos falar disso, né? Que já virou uma constante aí, né? E bom, e a gente está aberto depois para continuar esse assunto em outras ocasiões, falando mais sobre isso, né? Ver como que está o desdobramento. Obviamente, podemos chamar pessoas, né? O Hugo tinha sugerido de chamar o Molon, né? Bom, enfim, é um nome muito forte na questão ambiental, né? Não está descartada a possibilidade da gente chamar o Kim também, né? Apesar de que agora não vai ser mais a Câmara dos Deputados que vai interferir, né? Mas ela pode ainda depois alterar, né, alguma coisa, mas pouca coisa, né? Mas acho que só o que for mexido pelo Senado, né, que a Câmara pode alterar, já foi aprovado. Mas a gente pode fazer, obviamente, uma nova discussão com relação a isso, inclusive pegando ponto a ponto e todas essas coisas aí, de novo, mais ou menos como a gente fez. Tá certo? Então, eu agradeço bastante aí a todo mundo que assistiu. A gente conseguiu manter 1.300 pessoas o tempo inteiro na live, tá? Então, temos aí, bastante... Foi uma coisa bastante forte, eu achei, né? Pelo menos a gente manter 1.300 pessoas no meio da tarde de quinta-feira, né? É uma coisa bem impressionante, a meu ver. Não, e eu queria me despedir, mandar um abraço para a galera do canal do Piraí, e sigam no Instagram, @Bill.
É minha rede mais forte, mas eu estou no Twitter agora também, lá, falando nossa abobrinha de vez em quando. É H Fernandes Bill no Twitter, Hugo Fernandes Bill no Instagram. Ficam lá, tem conteúdo. Amanhã tem, inclusive, live com o Laurence Abel, mas é uma live falando de meio ambiente de uma forma positiva, que a natureza pode estar mais perto do que você imagina. Já convido todo mundo a assistir como que a gente, dentro de casa ou a poucos metros de casa, consegue conexão bacana com a natureza. Por favor, cara, a gente precisa falar de coisa boa também. Para todo mundo que está aí no meu Instagram acompanhando, obrigado, galera. Obrigado. Sigam o Pirula também e vai ficar salvo no canal do Pirula, porque ele vai fazer edições bonitinho. Então, essa live vai ficar salva assim, lá no canal do Pirula. Muito obrigado. Olha aqui, só uma coisa, o Wolverine, meu amigo, está falando aqui que a Estação Pinheiros foi uma sondagem geológica fraudada e aprovação da licença na base da canetada. E, curiosamente, quase levou a sede da CETESB, que é lá, né? Ela quase afundou junto com o buraco, né? Mas, então, foi corrupção mesmo. Bom, enfim, né? Então é isso. O pessoal reclamou muito da diferença de áudio meu pro do Hugo. Eu vou ver se a gente consegue baixar essa live do Instagram e aí eu tento substituir os áudios e aí a gente tenta deixar a coisa mais equânime aí, tá certo? Bom, gente, então é isso. Agradeçam ao Hugo, tá certo? Digam obrigado, tio Hugo, todo mundo falando aí. E aí a gente vai se falando em breve, tá bom? Então é isso. Nabraco per tutti. Beleza, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau, Pirulão. Falou. Abraço.